Olá, meus amiguinhos virtuais. Então, eu sou o professor José Carlos. Tá? Muitos não me conhecem ainda, mas eu vou estar trabalhando tanto a disciplina de História quanto de Geografia com vocês. Fiz uma aula, especialmente agora para o sexto ano, que fala sobre orientação e localização no espaço geográfico. Espero que vocês gostem, tá? Durante a semana a gente vai estar marcando para a gente fazer uma aula no Meet, para tirar as dúvidas e até mesmo para complementar um pouco o conteúdo. Então, dentro da geografia, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar a geografia, significa o quê? Significa grafia ou estudo da Terra. Então, a gente vai estudar desde paisagem, território, lugar, região, tudo que está inserido dentro do espaço geográfico. O que é lugar? Lugar é é um espaço que é cotidiano para mim, que é familiar, que é do meu dia a dia. A minha casa é um lugar onde eu moro. A minha sala é um lugar onde eu estudo. Então, o meu município é um lugar onde eu moro. Tá? Então, está relacionado a algo cotidiano familiar. Quando eu falo de paisagem, eu falo de porção de espaço que eu vejo e sinto. Uma paisagem é tudo aquilo que eu vejo, que eu consigo enxergar através dos meus olhos de forma panorâmica. Então, uma paisagem, depois a gente vai ver que ela pode estar em primeiro, em segundo plano, os tipos de paisagens. Então, o que é um território? Um território é um espaço de poder. Território, eu posso dizer que é o território catarinense, é onde fica Santa Catarina. Território brasileiro, onde fica o Brasil. Território sul-americano, onde fica o continente, a parte sul-americana do continente americano. Então, um espaço geográfico, a gente pode dizer que é um espaço transformado. Tá? Quando eu falo de um espaço geográfico natural ou de um espaço natural, é algo que ainda não foi transformado. Região é espaços diferentes. Eu tenho diferentes regiões. Eu tenho dentro da minha casa, eu tenho uma região lá, outra região aqui, diferentes espaços. Dentro de um município, eu tenho diferentes regiões. Dentro de um estado, eu tenho diferentes regiões. Vocês já ouviram falar a região sul de Santa Catarina, a região norte de Santa Catarina, centro-oeste de Santa Catarina? Então, essas são regiões. Tá? Como no Brasil, a gente faz parte da região sul, de uma porção de terra que fica mais direcionada ao sul. No caso, quem faz parte da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Espaço e paisagem. Qual a diferença entre espaço e paisagem? O espaço geográfico é qualquer região ou fração de espaço do planeta. Tá? O espaço geográfico, ele pode ser definido como espaço construído ou humanizado. Tá? Então, e a gente também pode ter outras definições como o espaço de consumo e espaço de ideias. O que é um espaço de consumo? Um espaço de consumo é onde eu vou para consumir, para comprar, para gastar. E um espaço de ideias? Tem vários outros espaços, mas o espaço de ideia, eu posso considerar a escola um espaço de ideia, a igreja um espaço de ideia. Então, isso faz com que a gente crie uma concepção, que a gente fale do mundo, fale dos nossos ideais, dos nossos pensamentos nesse local. Paisagem. O que é uma paisagem? A paisagem, elas são aspectos perceptivos do espaço geográfico. É tudo, resumindo, a paisagem é tudo que eu vejo, tudo que eu enxergo de uma forma panorâmica, tudo que está ao alcance dos meus olhos, tá? A paisagem, ela pode ser uma paisagem
geográfica ela pode ser composta de 3 classificações: natural, cultural e humanizada. Uma paisagem natural é uma paisagem que ela é da natureza. Que eu vejo uma mata, que aquela mata ela sempre existiu, independente da ação do homem. Se eu falo, lá tem um boizinho, uma vaca e uma cerca e muita grama. Opa, eu não estou falando de paisagem natural, eu estou falando de paisagem humanizada. Por quê? Porque o homem construiu aquilo lá. O homem pegou e fez a cerca, domesticou os animais e plantou a grama. Então é algo construído, é algo humanizado. Tá? Quando eu falo de cultural, aí já é uma situação um pouco diferente. A paisagem cultural ela está muito relacionada à cultura de um povo, do modo de vida de um povo. E um exemplo que a gente pode dar muito claro é a cultura indígena. Tá? A cultura indígena ela é diferente da nossa cultura. Claro que a gente tem alguns aspectos semelhantes à indígena que a gente herdou, mas a cultura indígena ela é algo único. Então acaba que a gente diferencia da nossa característica humanizada, tá? Porque é algo cultural, é algo que é o costume de uma região, de um local. Para a gente entender um pouquinho mais sobre paisagem, eu peguei essa figura pronta e criei esse fluxograma. Embaixo a gente vai ver que o lago, a paisagem ela é dividida em etapas. Tá? No final, lá onde tem aquela linha final entre a montanha e o céu, ela se chama linha do horizonte, pois ela vai definir o fim da paisagem, pois o céu já vai iniciar. Então, essa paisagem, a gente tem 3 planos, depende de cada paisagem, a gente vai ter 2 planos, 3 planos, 4 planos. Então, essa paisagem é uma paisagem de 3 planos. No primeiro plano, a gente tem um lago, que a gente vê, logo em seguida, a gente vê a floresta com algumas casas, e por fim, a gente vê o paredão e a planície e o paredão das montanhas que formam aquele pico, aquela montanha, aquela cordilheira, como seja, tá? Fácil de entender, né? Agora um exercício. Se eu for analisar essa figura, eu posso dizer o quê? Que eu tenho também, eu posso dizer que eu tenho 3 planos. Primeiro, eu tenho o lago que apresenta em primeiro plano. Logo em seguida, eu tenho a casa com aquela floresta mais próxima, que é um segundo plano. Em terceiro plano, eu tenho uma serra geral. E no final, eu tenho a linha que corta a linha do horizonte, que se chama linha do horizonte, né? E que define o último plano, que é a montanha. Fácil de entender, né? Muito tranquilo. Essa é uma paisagem da nossa costa, né, da nossa serra, aqui na região da Santa Bárbara. Muito bonito. Todas as paisagens, elas são iguais? Não. O mundo, ele tem paisagens diferentes. Tanto paisagens construídas, paisagens culturais, até mesmo as paisagens naturais, elas são diferentes umas das outras. Se a gente for pesquisar as paisagens do Brasil, elas são totalmente diferentes da Argentina ou de outro país, tá? Até mesmo as construções, até mesmo o espaço construído. Então, isso diferencia de região para região. Então, para a gente entrar dentro do espaço geográfico na parte de orientação, a gente vai ver essas 2 figuras. A primeira figura, ela é uma ilustração de uma viagem de navios como era no início das navegações. E no segundo, um casal observando uma constelação de estrelas.
Essa constelação de estrelas se chama Ursa Maior. Essa Ursa Maior é que determinava a navegação da região norte. A gente tem 2 hemisférios no nosso planeta, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então, depois a gente vai aprender mais à frente o que é hemisfério sul e o que é hemisfério norte. O hemisfério sul é o hemisfério que fica abaixo da linha do Equador. O hemisfério norte é que fica acima do Equador. Mas a gente vai aprender de um jeito mais detalhadozinho depois à frente. Essa constelação, que é a da Ursa Maior, ela é visível ao hemisfério norte. O hemisfério sul é difícil visível aos olhos. Já no sul, a gente tem outra constelação que se chama Cruzeiro do Sul. Tanto a Ursa Maior quanto o Cruzeiro do Sul, elas têm lugares fixos, independente da estação do ano. Então, são pontos de referência, pontos de navegação. Outras constelações, elas aparecem, desaparecem conforme a estação do ano, ou até podem mudar a direção, depende de cada estação do ano. Mas essas, tanto a Ursa Maior no hemisfério norte, quanto o Cruzeiro do Sul, elas são pontos de referências, pois elas sempre vão estar lá, tá bom? Então, esse olhar para o céu, ele fez com que o homem trabalhasse a questão da astronomia. Perdão, ali ficou atonomia, mas falta um R ali que eu já vou fazer a correção no próximo slide. A astronomia. Tá? Então, a astronomia, ela define tudo, tanto desde do plantio, da vida cotidiana. Antigamente era muito comum as pessoas plantarem, não, eu vou plantar em tal lua, eu vou plantar esse daqui em tal lua, porque senão ele vai acabar não brotando direito, ou vai acabar morrendo a semente. Então isso define muito, os antigos utilizavam muito disso. Até mesmo até o corte de cabelo, eles cortavam, vou cortar nessa época porque o corte daí ele demora mais para crescer o cabelo. Então, tudo era definido através dos astros, a vida. E a navegação foi assim também. O homem começou a navegar muito, principalmente muito à noite, com a luz das estrelas. À noite eles navegavam muito utilizando tanto a Ursa Maior quanto o Cruzeiro do Sul, porque eles sabiam que ali era a região norte, se eles caminhavam, e o outro era a região sul. Então, eles usavam muito disso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos cardeais. Claro que na aula a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, mas aqui eu estou fazendo de uma forma mais sucinta. Os pontos cardeais. Então, a gente tem definido os pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste. Então, a partir dali, os chineses eles criaram a bússola. A bússola ela foi um instrumento fenomenal para as navegações. Com a bússola, o homem conseguiu navegar com segurança, porque a bússola ela usa a magnitude dos polos. A gente tem o polo sul e o polo norte, né, nos dois extremos da Terra. Então, o homem, com a criação da bússola, ela tem a atração para o norte. Se vocês baixarem um aplicativo ou tiverem uma bússola em casa, vocês vão ver que ela sempre aponta para o norte, independente da posição que vocês estiverem, ela vai sempre apontar para aquela posição. Tá? Então, tanto a bússola quanto o astrolábio, eles foram instrumentos muito importantes para as navegações. Através deles, que eles navegavam. Então, a partir dali, claro que a gente tem os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais, e que a partir dali a gente vai explicar de uma forma melhor, mais clara, na próxima, no nosso encontro no nosso encontro virtual, mas pelo Meet, né? Então, vou poder aprofundar um pouco mais com vocês.
explicar cada um desses pontos. A gente também tem, hoje em dia a gente tem a localização, a gente trabalha de outra forma, hoje a gente tem algo mais preciso, né? Hoje toda a nossa localização é feita através de GPS, então a gente tem um aparelho de GPS ou até mesmo um celular que a gente emite um sinal que vai até o satélite, e esse satélite vai fazer o cruzamento entre mais 3 satélites, ou até mais satélites, e vão definir onde tu estás, o ponto da coordenada que você está. Então, claro que essa coordenada é definida através da longitude e latitude, no caso dos paralelos e meridianos, que a gente vai estudar mais à frente, mas eu vou explicar também na próxima aula um pouquinho melhor sobre o que é paralelo, o que é meridiano. Mas digamos que paralelo é as linhas que cortam na horizontal, e meridianos é os semicírculos que cortam na vertical. Tá? O GPS ele foi feito a ideia do GPS ele foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e foi feito por uma austríaca que se chama Hedy Lamarr, que durante a Segunda Guerra ela desenvolveu essa tecnologia. Hedy Lamarr era muito conhecida por ser uma atriz, né, uma atriz que muito conhecida durante a época, durante ali no período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra começou em 39 e acabou em 45. Então, o GPS, a ideia do GPS ele já foi introduzida nesta época. Então, hoje o GPS que a gente tem, o GPS como o Google Maps, o Waze, isso tudo é baseado na mesma tecnologia da austríaca Hedy Lamarr. Então, e basicamente funciona dessa forma: 3 satélites cruzam e vão jogar a tua localização, ou até mais satélites vão cruzar e jogar a tua localização. Então, pessoal, seria isso. Próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é meridiano, que a gente tem aqui, que são as linhas que cortam na vertical, e o que são paralelos, as linhas que cortam na horizontal, e vamos conseguir trabalhar um pouquinho mais sobre localização geográfica, tá bom? Também na próxima aula pelo Google Meet, a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais, falando nas grandes navegações, como eram as grandes navegações, como que o homem tinha concepção que a Terra ainda era chata, que a Terra era plana, não que a Terra era redonda. Então, tudo isso a gente vai poder discutir de uma forma mais aprofundada na próxima aula, porque senão fica um vídeo um pouquinho longo e acaba dificultando o entendimento, tá bom? Pessoal, se cuidem, um abraço e até a próxima aula.